Hoje o nosso estudo está aqui em Atos, eu vou ler o capítulo 24, vou tentar resumir. Aqui é Paulo perante o tribunal do governador Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem este povo muitos e louváveis serviços sempre em um todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lisias, nolo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo examinando o poderás entender tudo o de que acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei dos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já sacrificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho. Então aqui Paulo ele está se defendendo, das acusações que estão fazendo ali contra ele, Ele está numa situação aqui que ele está sendo acusado de que está fazendo aqui um alvoroço, uma confusão entre as pessoas, Foi chamado até de peste, E aqui ele está falando, e estão falando que ele está numa seita, dos nazarenos, Aqui quando eles falam: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Então está falando de quem? De Jesus, Jesus de Nazaré, Então aqui, a não ser, continuando aqui no 21, a não ser estas palavras que, estando entre
Eles clamei, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhes pôs de dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher, Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas, passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix com prazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Então aqui a gente vê, que Paulo perante esse tribunal está se defendendo. Por quê? Porque é um seguidor de Jesus, porque acredita na ressurreição, porque acredita na palavra, porque tá defendendo aqui o reino de Deus, tá pregando a palavra de Deus, a verdade, e ele está se defendendo. E aqui a palavra de Deus mostra que ele ficou aqui, até onde eu li, ele está preso, por 2 anos, e ali ele, se defendendo e, enfim, mas está ali aguardando no Senhor, olhando para os nossos dias hoje, no momento que nós estamos vivendo aqui no nosso país e em algumas partes do mundo. Se a gente for comparar hoje com o tempo de Paulo, o tempo que Jesus veio e deixou os discípulos dele, quando tudo começou ali a igreja, hoje para nós está muito fácil pregar o evangelho, Está muito fácil pregar as boas novas, Nós ainda não escutamos aqui no nosso país, graças a Deus, ninguém falar que foi preso porque está pregando a palavra, Tem até muitas pessoas famosas porque prega a palavra, tem muitas pessoas que estão na mídia, que faz até sucesso, São muito bem recebidos, muito bem acolhidos, e glória a Deus por isso, Porque aqui no tempo de Paulo, ele estava em cadeia, ele estava preso, tem situações que ele estava apanhando, Tinha situações que ele estava passando necessidade, passando frio, doente, enfim, em várias situações, Ele e outros irmãos nossos, onde ali a Igreja do Senhor começou. Então hoje nós estamos assim, muito fácil para nós pregar o Evangelho, falar do reino de Deus, Porque nenhum de nós está passando por isso, graças a Deus, Até o momento nós temos a liberdade de expressão, para fazer isso, e tem muitas pessoas, tem muitos irmãos que, vivem são até muito famosos, tem muitas vantagens, e assim, hoje em dia não é vergonha, não é crime, então assim, tá muito bom, Então nós temos que aproveitar esse tempo que as coisas estão boas para a gente pregar, falar, E nós temos que nos examinar e ver se nós aguentaríamos isso aqui que Paulo aguentou e que outros irmãos nossos no passado aguentaram. Se nós temos essa fé, de passar por todas essas coisas e continuar servindo o Senhor sem negar o Senhor. Então, é isso que nós temos que nos examinar e ver se nós
estamos espiritualmente tão bem como esse homem estava e como outros irmãos nossos na fé estavam, né? Então aqui mostra que esse orador, o Téfilo, ele fez uma oposição a Paulo, né? Na qualidade ali de promotor diante de Félix, né? O governador lá da Judéia. E aqui mostra que ele acusou Paulo de causar agitação política, de profanar o templo, né? Enfim, acusou de várias coisas. E Paulo está falando que esse não era o papel dele, né? Ele não estava fazendo nada disso. Ele estava sim seguindo ao Senhor, né? Mas não era seita. E ele estava sim pregando a ressurreição, pregando, né, a palavra de Deus, a verdade, né? Então, como hoje nós devemos continuar pregando o Senhor Jesus Cristo, nós devemos continuar falando de Jesus, defendendo ali o que nós acreditamos, né? E não negar o Senhor e aproveitar esse tempo, né, que é bem mais favorável do que o tempo de Paulo, né? Em nome de Jesus. E nos perguntar se nós passássemos por situações como essa, se nós continuaríamos tão firmes, né, como Paulo continuou, né, até o fim, né? Então, é nessas coisas que nós devemos nos preocupar, porque quando tudo tá bom, é fácil, né? Agora, quando a coisa muda, que é o difícil se manter, né? Então, a gente tem que ter muita fé e tem que estar forte em Deus para permanecer. E hoje em dia, por mais problemas que a gente tenha, as dificuldades que cada um tem na sua vida, são coisas, né? Dificuldades nossas como pessoas, é outro tipo de situação, né? De luta, de adversidade. Mas aqui, tudo que ele passava era totalmente por conta do Evangelho, né? Hoje nós passamos dificuldades, aí a gente, sabe, mas são coisas da nossa vida pessoal, né? Mas assim, claro que se a gente quer servir o Senhor e quer andar ali na palavra, tem coisas que realmente o inimigo ele vem com tudo mesmo por causa que ele está vendo que a gente está ali se esforçando para fazer o certo, né? Mas não dá para comparar com o que Paulo passava e com o que outros irmãos nossos passaram, né? O que a gente passa hoje não chega nem aos pés do que essas pessoas passaram, né? Então nós devemos realmente, nós estamos num tempo bom, né? Nós devemos aproveitar esse tempo e nos examinar e ver se a nossa fé ela tá tão assim, tá no nível dessa fé aqui deles, né? E nós temos que pedir a Deus para, se um dia nós passarmos por coisas assim, conseguirmos ser fiel até o fim, como ele conseguiu, em nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, eu espero que você, que a gente medite, né, nas coisas que têm acontecido e nós venhamos, né, permanecer em tudo aquilo que a gente já aprendeu com o Senhor, né? E aqui a gente vê que ele estava aqui, agradando a Deus.